Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 21 e 22 do curso de Química 1 e iremos dar seguimento às propriedades das substâncias. A gente falou muito sobre as interações intermoleculares, que definimos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Portanto, os diferentes estados físicos são relacionados ao dipolo permanente, dipolo induzido, pontos de hidrogênio e íon dipolo. Íon dipolo, por exemplo, o sal de cozinha em NaCl ligado com a água em meio aquoso é um íon dipolo. Essa interação intermolecular. Bom, as interações interpartículas são divididas entre atrações intermoleculares e atrações interatômicas, as mais fortes. Quando você modifica as interações interatômicas, você modifica a substância, portanto, você forma uma substância nova, você tem uma reação química, que está sendo estudado no Química 3. Mas a Química 1 estuda as mudanças do estado físico. Então, a mudança de estado físico sólido, líquido, vapor, gasoso, quebra as ligações intermoleculares. Então, essa divisão está relacionada em geral às propriedades químicas e físicas das substâncias. Quando uma ligação interatômica é quebrada e uma nova é formada, diz que ocorreu uma reação química. Portanto, os orbitais, quando se quebram, as ligações iônicas, metálicas, quando se quebram aquela ligação, formam uma reação química, formam novas ligações. Enquanto que as ligações intermoleculares é quebrada ou formada geralmente a mudança do estado físico da matéria ou dissociação da substância em outro. Muitas das propriedades da matéria estão intimamente relacionadas com as forças intermoleculares. Vamos falar de solubilidade. Uma regra muito usada para predizer a solubilidade é semelhante, dissolve semelhante. Então, polar, molécula polar com ligação polar, dissolve polar. E apolar, com ligação apolar, tanto a ligação interatômica como as interações interatômica e as atrações intermoleculares, apolar dissolve apolar, tanto as duas ligações. Portanto, você está vendo o sal, um composto iônico, um sal cristalino, um cristal do composto NaCl. E você está vendo a molécula de água após o composto ser quebrado. Então você está vendo ali uma dissociação iônica e a água vindo com o seu dipolo permanente. Isso faz com que a água consiga quebrar o NaCl. A solvatação. Perceba que o próton menor positivo está próximo ao oxigênio negativo, enquanto que o cloro negativo está próximo aos hidrogênios positivos da água. Então ali tem um composto de água, H2O, e há uma dissociação iônica formando ânions e cátions. Bom, a gente pode falar que tem também a solubilidade entre não só com sal, com um composto iônico, mas com um composto também formado por ligação covalente e tem uma interação interatômica dipolo induzido. Mas tem alguns compostos orgânicos que tem hidroxila, por exemplo, o álcool. E então ele dá como a carboxila dele. A cadeia carbônica dele é pequena, ele não interage com a água, tudo bem, mas tem a ligação de hidrogênio interagindo com a água. Então, ocorre também a solubilidade de álcool em água. Ou melhor, cadeias carbônicas pequenas com algum elemento químico eletronegativo na ponta. Por exemplo, o elemento eletronegativo dessa ponta é justamente o oxigênio, pegando os elétrons do hidrogênio
e os hidrogênio ficando com o momento negativo, enquanto que o oxigênio fica com o momento negativo, e o hidrogênio fica com o momento positivo. E ocorre isso com todas as moléculas. Como o oxigênio está com negativo, ele se aproxima do hidrogênio positivo. Isso é uma interação entre uma interação de ligação de hidrogênio, que a água pode solubilizar esse material também. A gente pode ver ali um decanol. O decanol tem uma grande cadeia carbônica, não é a favor da água, é apolar, porque essas ligações têm quase a mesma eletronegatividade, então o elétron não tem momento de polo. Faz com que a molécula seja de polo induzido. Então é uma molécula apolar e ela não tem atração pela água, ela não solubiliza em água. Mas a ponta dele tem um composto, uma hidroxila, um OH, e isso tem polaridade, então é uma região hidrófila. Então essa molécula ela tem as duas polaridades, tanto ela é apolar como também ela é polar, hidrófoba, de fobia, e hidrofílica, aquela que tem a proximidade. A sacarose é uma molécula toda ela é polar, porque ela tem vários elementos químicos eletronegativos. Ela tem vários OH, O, hidrogênio ligado com carbono, mas tem muito OH, o que dá uma polaridade para essa molécula e faz com que ela seja polar também. Vamos falar de sabões e detergentes. Bom, como é que você consegue você consegue dissolver uma molécula apolar, sendo apolar também? Então, a gente desenvolveu na indústria algo que fosse apolar, que tivesse polaridade com apolaridade, se tivesse solubilidade com apolaridade, uma molécula que tivesse as duas polaridades, tanto seja apolar como seja polar. E a apolaridade a gente consegue com cadeia carbônica longa, porque essa cadeia carbônica longa tem nas suas ligações interatômicas covalentes, com proximidade de eletronegatividade, o que faz com que ali não tenha momento de polo, portanto não tem polaridade, o que é uma molécula apolar. E na sua ponta tem um íon, perceba que ali é um íon, O-Na. Então você pega uma molécula carbônica grande e um íon, esses dois compostos juntos, você consegue um sabão. A reação do sabão você pega um 3-éster, é uma esterificação. Você pega 3-éster, você joga nele base hidróxido de sódio, que é uma base fortíssima, em água e temperatura. Aí você consegue produzir glicerol, que é um álcool, mais 3 sabões. O que é o sabão? É toda a cadeia do éster, triéster, uma gordura, por exemplo, gordura triéster. Você pega uma gordura de bovina, você bota lá dentro de um barril e bota hidróxido de sódio, água e temperatura, você vai conseguir formar sabão. Tem até um filme, O Clube da Luta, em que o Brad Pitt faz essa reação dentro de um presídio. Então ele consegue pegar gordura de pessoas, coloca NaOH e forma o sabão. E assim ele até consegue vencer na luta. Eu não assisti o filme, mas eu entendo. É só mais a parte da reação química. Então você tem um triglicerídeo, uma gordura, você bota hidróxido de sódio, esse hidróxido de sódio é uma base, reage com o triglicerídeo, forma um glicerol, um triálcool e um sabão, que tem polaridade lá na cabeça, aqui ó, na cabeça polar, e tem toda a sua cadeia carbônica sendo apolar. Portanto, o sabão ele tem duas polaridades e vamos entender como é que ele é aplicado na cozinha agora, formação de micelo. Então, aqui é uma representação geométrica e aqui é como que a gente representa usualmente. Em uma questão você faria dessa forma, uma cadeia hidrófiba e uma cabeça polar, mostrando que ele tem as duas polaridades. Bom, como é que ele age na água? Como é que ele age também nas gorduras? Bom, como ele é formado, ele tem uma formação de uma monocamada de sabão na superfície da água e é responsável também pelo efeito tensoativo, ou seja, diminuição da tensão superficial da água. Ele consegue quebrar a tensão superficial da água.
Então, porque ele tem polaridade, ele é um íon na ponta. Então, ele quebra aquela tensão que ela tem de pontos de hidrogênio e a sua cadeia que é apolar, se liga a uma gordura, por exemplo. Então, quando você bota detergente em uma bucha na sua casa, ele tem essas duas polaridades, onde ele pega a sua cadeia maior, sua cadeia carbônica, e liga a gordura, enquanto que a cabeça, que é polar, se liga à água, e assim consegue tirar aquela gordura da panela, de um copo. A espuma e as bolhas de sabão têm estruturas semelhantes a micelas, mas invertidas e aprisionam ar dentro. Então, quando você forma um sabão, a água fica toda ligada por um detergente. E esse detergente cria um ar dentro. Então fica a parte hidrófica, a parte da cadeia para dentro, de moléculas de sabão para dentro e para fora. E fica uma unidade de um filme de água, por isso que enche de ar. Então as espumas também são assim. Também por quebrar a tensão superficial da água, ela consegue encher de água. E tem também micela, que é onde você pega a gordura e se liga. A gordura se liga à parte hidrofóbica, enquanto que a parte hidrófica se liga à molécula de água. Então, assim que você consegue lavar a sua louça. Bom, vamos falar agora das substâncias, as propriedades das substâncias, e falar da condução de corrente elétrica. Se lembra que alguns materiais, como a gente estudou no início da Química 4, nos teoria de Arrhenius, alguns elementos conduzem eletricidade. Os metais conduzem eletricidade devido ao seu mar de elétrons, os elétrons livres ligados aos prótons. As substâncias iônicas no estado sólido não conduzem eletricidade, no estado líquido conduz eletricidade, porque tem a dissociação iônica, e na solução aquosa também. Então, no líquido e no aquoso conduz eletricidade. Então, os metais conduzem eletricidade tanto no líquido como no sólido. Como também não tem aquoso, então líquido e sólido conduz metal. E no substância iônica não conduz no sólido, só conduz no aquoso e no líquido. Então, se você pegar um sal NaCl e transformar aquilo em líquido, conduz eletricidade. E substâncias moleculares e sólidas covalentes não conduzem corrente elétrica, porque não tem polaridade. A exceção do ácido de amônia. A amônia, ela tem polaridade quando está em processo de ionização. Quando ela sofre ionização, N, que forma mais água, forma o HNA3. Os ácidos e a amônia sofrem o processo de ionização e, portanto, conseguem conduzir eletricidade. As cadeias carbônicas de grafite também conduz eletricidade. Falando de substâncias moleculares, o carbônico é um grande condutor de elétrons, porque ele tem na sua camada de valência 4 elétrons livres, o que faz dele um bom condutor de elétrons. Vamos para as questões. 1. Dadas as seguintes substâncias, qual alternativa contém, respectivamente, a substância de maior temperatura de ebulição e a de menor solubilidade em água? Bom, a de maior temperatura é aquela que faz ponte de hidrogênio. Então, pode ser A e V. Tem duas pontes de hidrogênio ali. Enquanto que a de menor solubilidade é justamente a que não tem nenhum radical. Então, a letra 3. Então, a letra 3 é letra C, 1 e 3, que tem menor solubilidade de água, é apolar, só tem uma cadeia carbônica sem nenhum elemento eletronegativo, sem nenhum halogênio. É possível fazer flutuar uma fina agulha de costura manual em um copo d'água. Então, é correto afirmar que, bom, você pegar uma agulha e botar num copo d'água, ela não afunda, porque a água tem uma tensão superficial, justamente por causa das ligações de hidrogênio, que faz com que as forças intermoleculares da superfície da água impedem o afundamento da agulha. Então a agulha tem massa, mas não cai, ela tem peso, ela tem uma força, mas a força de tensão da água, portanto a superfície de tensão da água,
não permite que aquela agulha caia, mesmo tendo massa. 2. Assine a alternativa correta em relação às características da molécula de amônia e da tetracloreto de carbono, respectivamente. Bom, as duas moléculas são polar e solúvel em água. Então, a NH3, a amônia, é polar e solúvel em água. E o CCl4, por estar ligado a um halogênio, o cloro, também é polar em água, formando uma ligação ali polar. Então, letra A. 3. Tens dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que ao serem misturados, formam terceira substância homogênea conforme esquema abaixo. Os tipos de ligação e interação entre as extremidades formadoras do sistema 1, 2 e 3 são respectivamente. Não, o primeiro é uma ligação iônica, interatômica. O 2 é uma ligação covalente, porque a água, e uma ligação de hidrogênio, as forças intermoleculares. E o 3 tem uma interação íon-dipolo, porque a água é dipolo permanente, e o íon é a ionização, a dissociação iônica do NaCl. Enquanto que tem ligação covalente e ligação de hidrogênio. A ligação de covalente é feita pelo hidrogênio e o oxigênio, e a ligação de hidrogênio é feita pela intermolecularidade da água. Então, as forças intermoleculares da ligação de hidrogênio da água. Então, a alternativa correta é a letra A. 5. Quando se adiciona detergente à água, suas moléculas se distribuem na forma de pequenos glóbulos denominados micelas. Nas micelas de detergente existe uma parte que não apresenta afinidade com a molécula de água e dissocia-se em gorduras e óleos, e outra parte que possui afinidade com a molécula de água e dissocia-se em água. Mantendo-se a sequência de leitura de como está escrito o texto, as propriedades atribuídas a micelas de detergente, respectivamente, ponto. Ele falou que não tem afinidade com a água, então é hidrófobia. Enquanto que a outra parte tem hidrofilia, então letra A. 6. Unicamp. Os sprays utilizados em partículas de futebol têm formulações bem variadas, mas basicamente contém água, butano e surfactante. Quando essa mistura deixa a embalagem, forma-se uma espuma branca que o árbitro utiliza para marcar as posições dos jogadores. Do ponto de vista químico, essas informações sugerem que a espuma estabilizada por certo tempo seja formada por pequenas bolhas, cujas peculiares são constituídas de água e surfactante, que diminui a tensão superficial da água, letra C. Ruel 2006. A imagem a seguir mostra 3 sólidos cujas as formas são cúbicas. Em 1, 2 e 3 estão representados respectivamente cristais de iodo, brometo de potássio e ferro. Uma ligação polar, uma ligação iônica e um mar de elétrons, um ferro metálico, um ferro sólido. Sobre as estruturas 1, 2 e 3 é correto afirmar que a substância representada em 1 é boa condutora de eletricidade? Não. A molécula individual do cristal 1 apresenta átomos de ligação covalente polar? Também não. Então é a letra C. A substância representada em 3 é uma boa condutora de eletricidade no estado sólido e no estado líquido. Letra correta, letra C. 8. Unimontes 2007. O diamante pode ser produzido a partir de grafite, sendo essas suas substâncias variadas alantrópicas do elemento químico carbono. O esquema a seguir mostra a transformação de grafite em diamantes, bem como a estrutura atômica dos sólidos envolvidos. Analisando as estruturas e suas consequências nas propriedades do grafite e do diamante, todas as propriedades listadas a seguir são alteradas nessa transformação, exceto as propriedades do ponto de fusão altera, condutividade elétrica também, tipo de ligação também, só não a dureza. A dureza se altera, não se permanece constante. A seguir são alteradas nessa transformação. Então, analisando as estruturas e suas correspondências nas propriedades do grafite, do diamante, todas as propriedades listadas a seguir são alteradas nessa transformação, exceto transforma dureza, tipo de ligação também transforma, condutividade elétrica também transforma, exceto o ponto de fusão. O ponto de fusão tem as mesmas interações intermoleculares, portanto a letra A para 8. Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!